Glórias a Deus, queridos. Vamos para a palavra do Senhor nessa noite. Hoje pela manhã foi muito bom, a EBD foi a última do trimestre sobre parábolas. Eu creio que foi muito boa. Então, você que não pôde estar de manhã, porque estava em processo lá com seus parentes, com a mãe, quem tem mãe para visitar, né? Isso eu compreendo. Então, você que perdeu a aula presencial, depois entra online lá e ouça a última ministração desse trimestre. Foi muito significativo, levou quase 2 horas. Foi a aula de maior extensão, porque falamos muito sobre as 10 virgens e tem muita profundidade ali. Então, estou recomendando àqueles que não puderam estar de manhã, que depois acessem os seus lares. A lição de hoje já está online e você seja edificado nesse conhecimento também. Amém, povo santo? E, queridos, a partir desta mensagem que eu estou dando início agora aqui, uma nova sequência de mensagens. Vai ter aquelas mensagens temáticas, né? Por algum tempo, o tema que nós vamos perseguir é a semelhança com Jesus. Esse vai ser o tema das próximas mensagens. Semelhantes a Jesus. Quantos creem que nós fomos chamados para ser semelhantes a Jesus? Se você não crê ainda, não tem firmeza para confessar, essas mensagens irão te fazer compreender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Pode ter certeza disso, vai ser bênção, vai fortalecer nosso caráter em Cristo, vai ser muito significativo. Obrigado, meu diácono. Pode botar em cima do papel que ele não escorrega, não. Vamos lá? Então, queria que você abrisse sua Bíblia aí em Romanos 8, 28, vai ser a base da nossa meditação dessa noite. E ela é muito importante porque ela realmente é o projeto original de Deus. É o tema dessa noite. O projeto original de Deus, muitos filhos iguais a Jesus. Romanos 8, de 28 a 31, vai ser, assim, a base da nossa meditação, do nosso entendimento. E eu vou discorrer em outros textos o tema, né? Semana passada falei da transcendente encarnação do Senhor, que sendo Ele Deus e Verbo, se fez carne, e essas mensagens são muito profundas. A de hoje é semelhante. Vamos falar de coisas transcendentes. Quantos já estão em Romanos 8, 28, igreja? Olha só, eu gostaria que você prestasse muita atenção, principalmente nesse texto de abertura. Os demais vão consubstanciar, mas esse aqui é o chave. Então, se você puder ler em voz alta, ouvir a sua própria voz, dizendo a palavra, né, que Paulo direcionou aos romanos, mas que é direcionada a toda a igreja de todas as eras, você vai se edificar com o que está nesse conteúdo aí. Amém? Então, leia em voz alta com o pastor, se você puder, Romanos 8, 28. Sabemos que, o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem uma chave de entendimento nessa frase aí. Esses que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito. Quer dizer que no propósito de Deus nós fomos chamados. Quantos dizem amém? Aqui está dizendo o propósito de Deus. Deus tem um propósito, tem um projeto, E nesse projeto nós fomos inseridos. Nós somos chamados segundo o propósito de Deus. Verso 29, vai aprofundar um pouquinho mais, vamos lá? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Então, vamos devagar aí, irmãos. Eu falei que esse texto aí é o que tem a chave de tudo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aí é que Deus tem um propósito. Diga assim, Deus tem um propósito. Deus tem um projeto. Propósito, projeto é a mesma coisa. Designo, desejo, é a mesma coisa. Você tem um propósito, você tem um projeto. Propósito, projeto, designo, sonho, tudo é a mesma coisa. Tem o mesmo sentido. Deus tem um projeto. Diga assim, Deus tem um projeto. E eu estou nele. Amém? Agora temos uma outra informação no verso 29,
que ele conheceu um número de pessoas, aos que de antemão conheceu, é um número indefinido para nós, mas não é indefinido para Deus. Deus sabe quem ele conheceu de antemão. Então, aqui estamos entrando no tema mais transcendente, que é predestinação. Tem gente que nem gosta muito de entrar em predestinação, mas predestinação é tão bíblico, é tão basilar, é tão doutrina cristã, que você não pode nem se dar o gosto de dizer, eu não quero saber de predestinação, é muito complicado. Deus conheceu um número de pessoas de antemão, e a esse número que ele conheceu na eternidade passada, ele os predestinou, deu uma vocação prévia. Predestinação, então, é uma vocação prévia. E aí, na continuidade, o que está escrito aí, irmão? Predestinou para quê? Eu queria que toda a igreja lesse. Por favor, eu não vou exigir que você leia tudo em voz alta no sermão todo. Mas esse texto aí você tem que entronizar. Esse texto aí você tem que guardar, grafar na sua mente. Então vamos ler de novo o verso 29, agora na continuidade, vamos lá? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Até aí, igreja. Aqui está o cerne de tudo. Aqui está o centro, o núcleo de toda essa sentença. Para que Deus nos incluiu num projeto? Para que Deus pensou em nós antes de nós nascermos? Para sermos conformes à imagem de quem? Do seu Filho. O seu Filho, o verbo, o logos da vida que desceu ao mundo em carne. Então entenda que nestes versículos está o projeto de Deus. Tudo que nós precisamos saber está aqui. Existe um projeto, o projeto foi pensado na eternidade, e o projeto é que um número de pessoas seja conformes à imagem de Jesus. Amém? Chegaram aqui comigo? Isso é o centro de tudo. Nós somos continuamente estimulados, né, a adorar Jesus, reconhecer o sacrifício dele na cruz. Nós somos continuamente estimulados a reconhecê-lo como Senhor sobre as nossas vidas. Mas hoje eu queria estimular sua mente a pensar que você também é estimulado a buscar a imagem dele. E deixa eu deixar bem claro, porque pode ter gente católica romana e pensar que buscar a imagem dele é buscar uma estátua dele. Não tem nada a ver. Eu quero que você pense hoje, que você enxergue na palavra, que o projeto sempre foi esse, o projeto original é esse. Que nós sejamos a semelhança do Filho de Deus. Sermos conformes à imagem dele. Conforme com a mesma forma. E imagem é o reflexo da pessoa. Então presta atenção, vou ler de novo. Eu não vou sair daqui enquanto não entronizar isso na sua mente. Eu sei que o Espírito Santo vai te ajudar. A fim de que, o texto diz, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Poderia dizer assim, predestinou para serem conformes Jesus. Seu Filho é Jesus. E aí continua a sentença, vamos lá? A fim de que ele, Jesus, seja o quê? O primogênito, primeiro filho, entre muitos irmãos. Então, qual é o projeto? Jesus é o primeiro filho, dentre muitos irmãos. O que Deus pensou na eternidade, então? Uma família. O projeto de Deus original, lá na eternidade, sempre foi formar uma família onde todos os seus filhos se pareçam com quem? Com Jesus, com o primogênito. Esse é o resumo da ópera. E é isso que nós vamos pensar nessa noite. Nós fomos programados por Deus, predestinados, pré-vocacionados para sermos semelhantes a Jesus. Você consegue entender isso? Você pode dar amém a isso? Esse é o projeto.
Não tem outro não, esse é o único projeto. Esse é o projeto eterno até. Nós temos às vezes a tendência de achar que a nossa história com Deus começa quando nós vamos a Cristo, né? No dia que você entrou numa igreja, no dia que você ouviu uma palavra, se converteu, quer dentro do santuário, quer em outro lugar. A sua história não começa aí. A tua história começa na eternidade, quando Deus planejou você para um propósito específico. Mesmo que você não soubesse, mesmo que você tivesse, antes de vir a Cristo, devotando a sua vida a uma falsa entidade, um Deus falso, um demônio. Não importa a sua vida antes de você conhecer o projeto. Antes que você soubesse o projeto, Deus já tinha um projeto com a tua vida. E o projeto é um só, que você pareça com o primogênito. E somos todos nós envolvidos nesse projeto, todos os irmãos de Jesus. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou a existência. Trouxe no ano que você nasceu. E aos que chamou, a esses também justificou. Então, se chamar é chamar a vida no dia que você nasceu, justificar é no dia que você nasceu de novo, quando foi a Cristo. Não é a mesma coisa. Chamar é vir à existência. Justificar é ser remido pelo sangue do Cordeiro no dia que você foi a Cristo. Então, no meu caso, eu fui pensado por Deus lá na eternidade. Ele me chamou à existência no dia 22 de dezembro de 1968 e me levou a ser justificado em Cristo agora deixa eu lembrar, agosto de 1993. 1993. Chamado, eu fui amado, conhecido de antemão, chamado à existência e depois levado a Cristo para ser justificado. Isso já aconteceu na minha vida e também na sua data. Porém, o projeto completo é consumado no verso 31. Vamos lá? Não, verso 30 ainda, vamos lá? E aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. No meu caso, fui amado por Deus na eternidade, fui chamado em 1968, fui justificado em 1993 e serei glorificado em 2000 Eu vou cair na besteira de tentar programar a data da volta de Jesus? O pessoal cai malhando no meu coro aí na internet? 2000 e um pouquinho mais à frente. Daqui a poucos anos eu serei glorificado, consumando todo um projeto da graça na minha vida. Ok? E eu tenho que, neste projeto, ser semelhante ao primogênito. O fecho de tudo é parecer com Jesus. Amém? E não é parecer com Jesus só quando for glorificado. É desde o momento que você foi justificado. Então é isso que eu quero falar nessa noite. O projeto de Deus é que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. E isso parece tremendamente improvável. Isso parece tremendamente difícil. Quase impossível. Quando eu falo para você e eu falo para mim mesmo, eu tenho que parecer com Jesus, automaticamente o meu eu me lembra que eu sou carnal. Que eu ainda sou na carne, ainda tenho pensamentos maus, ainda tem pecado em mim. E aí parece que o projeto do Pai é tão distante de consumação. Parece que é uma impossibilidade. Eu igual a Jesus? Como? Como eu posso me parecer com o primogênito? E é por isso que não vai ser só numa mensagem de hoje. Hoje eu vou mostrar qual é o projeto. Mas em todas as mensagens subsequentes, eu vou mostrar como a Bíblia revela o que podemos imitar de Jesus para parecer com Ele. Amém, igreja? E aí nós vamos ver na prática. Vão ter muitas coisas práticas para nós fazermos para parecermos com o primogênito. Hoje eu só quero que você veja que o projeto é esse.
Então vamos lá, vamos devagarinho. Abre agora a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 9. Efésios 1, 9. A mensagem de hoje não é nem tanto aplicativa, ela é mais esclarecedora. Deus usou seu filho como matriz dos seus outros filhos eleitos. Efésios 1, 9. O desafio é grande, mas a proposta é maravilhosa. Efésios 1, 9, até o verso 14, igreja. Jesus, o filho primogênito, é a matriz. Eu fiquei muito relutante, às vezes quando nós vamos trazer uma mensagem, a gente quer trazer uma linguagem mais moderna, para que não fique tão cansativo, ou você possa assimilar fácil com a cultura atual. E eu fiquei pensando em casa durante a semana toda, porque essa mensagem está sendo gerada em mim já há alguns dias, se eu poderia falar nessa noite que nós somos clones de Jesus. Será que eu posso falar isso? Clone é meio pesado, né? Está havendo uma clonagem. Sim ou não? Tecnicamente, clone é pegar uma matriz e replicá-la semelhante. Tecnicamente, não é? Não vou entrar no mérito se vale a pena ou não a clonagem. Se dá certo ou não dá. Quais são os limites da clonagem? Não é isso que eu quero que você guarde. Então, fiquei pensando, qual palavra, qual similaridade, qual comparativo podia usar para você entender que Jesus é o modelo. E dentro do propósito eterno de Deus, todos os demais filhos têm que se assemelhar a esse modelo. Então, ainda que não usemos o termo clonagem, há uma assimilação do modelo. Há uma cópia, há uma imitação do modelo. Quantos dizem amém? E aí, vou achar a base bíblica. Paulo diz, imitem a mim, porque eu imito a Cristo. A imitação é pertinente. O próprio Filho de Deus disse, numa certa ocasião, o Filho nada pode fazer se não vir o Pai fazer. Não é assim, queridos? Os filhos pequenos aprendem com os pais, pela visualização. Ele vê o pai fazer, ele vê a mãe fazer, e, por consequência, imita o padrão. É muito interessante que, às vezes, crianças, por exemplo, pequenas, vendo o pai se barbear, ela finge que está se barbeando também. É imitação. Ele olha o padrão e aí diz, eu vou fazer igual. Então, é pertinente que nós fomos chamados a copiar o padrão de Jesus. Amém, povo santo? Isso foi planejado lá na eternidade. Não é agora no tempo presente. Deus sempre quis filhos parecidos com Jesus. Sempre quis. Efésios 1:9, quem está com o texto aí aberto, acompanha a leitura, não precisa ler em voz alta mais. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Eu acho maravilhoso esses detalhes. Mistério da sua vontade. Deus tinha um projeto que era misterioso, ninguém sabia qual era o projeto. Até ser revelado nos evangelhos. Qual é o mistério da sua vontade? Segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. A proposta sempre esteve no filho mais velho, no Cristo. O texto segue no verso 10 dizendo, de fazer convergir nele, na pessoa do filho, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Então, tudo que Deus fez, sempre pensou em convergir no Filho. Quantos estão acompanhando o raciocínio aqui, diga amém. Tudo que Deus planejou, tudo que Deus planejou, sempre foi em função do Filho, sempre foi em função de Jesus, ou se você quiser ser mais técnico, em função do Logos, antes de encarnar como Jesus. A fim de, aí o texto diz assim no verso, deixa eu perder aqui, verso 11. Nele, no Filho, digo, no qual Paulo vai discorrer, fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas
conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido em Cristo, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E maravilhosos detalhes, eu poderia gastar muito tempo aí falando, mas Deus planejou tudo, e para consumar isso te trouxe a Cristo. E para deixar bem claro que você é dele, ele te deu o Santo Espírito. Quantos dizem amém? Então, presta atenção. De manhã falávamos aqui na escola dominical, o texto que diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do Filho que clama, Abba Pai. Ninguém entenda que passou a ser filho quando recebeu o Espírito Santo. Entenda corretamente. Você só recebeu o Espírito Santo pelo fato de você já ser filho no coração de Deus. Não é a partir do recebimento, mas você recebeu por causa do projeto. Qual era o projeto de Deus com a minha vida e com a sua? Que você viesse a receber o Espírito do seu filho, para ser assemelhado ao filho. Vocês estão entendendo? Então, ainda que eu não soubesse que eu era filho, na carne eu era filho do meu pai e da minha mãe, no mundo sem Deus, mas eu não sabia que no coração do pai ele já me tinha como filho, e ele me queria, e ele já tinha um projeto, e ele disse: eu vou colocar no Damásio o Espírito de Cristo, para que no Damásio se forme Cristo. Ele tem que ficar parecido com o meu filho mais velho. Quantos entenderam? Eu poderia dizer isso nominalmente cada um de vocês. Qual é o projeto na vida do Anderson Barroso? Que ele seja semelhante ao primogênito. Qual é o projeto dele na vida da Lídia? Que a Lídia seja semelhante ao primogênito. E assim eu poderia dar o nome de cada um de vocês. Sempre foi esse o projeto. Que você seja semelhante ao Filho de Deus. Quantos dizem amém? Poderia citar todo mundo nominalmente. Amém? Você estava em Efésios 1:9, não é isso? Nós lemos até o finalzinho do verso 14, lemos. No mesmo texto, eu inverti a posição de propósito, tá bom? É o mesmo texto de Efésios 1, só que a partir do verso 3 agora. Do 3 até o 6. Nós lemos do 9 até o 14. Agora leia do mesmo texto, Efésios 1, do 3 até o 6. Paulo continua falando de coisas transcendentes, que o homem jamais poderia alcançar se Deus não revelasse. Nenhum homem viu o projeto original na eternidade. Nenhum homem estava lá quando o Pai e o Filho planejavam a nossa salvação. Mas Deus revelou a Paulo e Paulo revelou a nós. Vamos lá? Bendito Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É tudo em Cristo, é tudo por meio dele, para ele, nós existimos por causa disso. Verso 4. Assim como, aí eu queria que você lesse em voz alta, porque diz respeito a nós, não sou eu. O que diz o texto? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê, irmãos? Santos e irrepreensíveis perante ele, vírgula. Tá, em amor é consequência, tá bom? Qual é o propósito? Nos escolheram ele para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. Aí tem um ponto e vírgula aí, irmão. Vamos chegar lá. Irrepreensíveis. Uma pessoa irrepreensível, ela é perfeita. Então, percebam que o projeto original de Deus, antes que houvesse mundo, era que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Sempre foi. Porque não é o decalque do seu filho. Ele é santo
irrepreensível. Jesus não andou na terra santo e irrepreensível, irmãos? Ele andou. Nós não temos essa condição, porque já nascemos em pecado. Mas o projeto de Deus sempre foi que nós nos tornássemos semelhantes àquele que foi santo e irrepreensível, Jesus. É tudo nele, através dele, por meio dele, para ele. Santos e irrepreensíveis. E aí tem um ponto e vírgula, não tem um ponto e vírgula aí? E aí o texto diz assim: e em amor nos predestinou. Veja bem, não somos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, não é isso. O amor está ligado à predestinação. Deus nos amou e por isso nos predestinou. Quantos entenderam? Respeite as vírgulas, hein? E em amor nos predestinou para ele. Olha que coisa linda. E em amor nos predestinou para ele, com que finalidade? Para a adoção de filhos. Ele quer uma família. Deus sempre quis uma família de muitos filhos. Para a adoção de filhos, e o meio que ele utilizou foi o seu filho Jesus, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verso 6, igreja. Para louvor da glória da sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado, em Jesus, através de Jesus. Todos os filhos foram predestinados a formarem Cristo em suas almas até a plenitude. Vou desenvolvendo o que comecei. Deus nos conheceu antes que viéssemos à existência. A esse grupo que Deus conheceu, Deus já deu uma vocação prévia. Eu quero que todos sejam parecidos com o meu primogênito. Para esses que Deus pensou para serem semelhantes ao seu primogênito, Ele lhes outorgou o Santo Espírito, que é o meio pelo qual nós podemos chegar lá. Todo mundo chegou aqui comigo? Então, o que você tem de especial sobre a terra que aquele que está lá fora não tem? O Espírito. Sabe o que você tem que aquele que está lá fora não tem? Que aquele seu familiar que ainda não é de Cristo não tem? Você pode conviver numa casa cheia de gente. Se você for o único ali que já é de Jesus, você tem algo que os demais não têm. Você pode conviver, você pode amar, você pode nutrir relacionamento, você pode se relacionar à vontade. Mas nunca se esqueça que você foi ungido com o Espírito do Cristo, com um propósito. Quem é você andando na terra, fazendo sombra na terra? Você é um que o Pai amou de antemão e colocou uma vocação para ser semelhante a Jesus. Esse é você, esse sou eu. Eu sou tão tímido, sou tão quietinho, eu quase não abro a boca. Não importa. A sua personalidade não é o que está em questão aqui. O que está em questão aqui é qual é o propósito de Deus com a sua vida. Eu vim ao mundo para ser um bombeiro. Eu vim ao mundo para ser músico. Eu vim ao mundo para ser matemático. Eu vim ao mundo para ser pai ou mãe. Antes disso tudo, dessas vocações todas, você veio ao mundo para ser igual a Jesus. Esse é o pensamento primário de Deus a teu respeito. Quantos entenderam? Tudo mais que você veio a ser nessa vida é adendo, é acréscimo. Queria muito que você entendesse isso nessa noite. Isso é a base de tudo. Nós vamos falar muito daqui para frente, ser semelhante a Jesus. E você não pode ver isso como uma impossibilidade, como algo assim inalcançável, uma utopia. É uma utopia, é impossível ser igual a Jesus. Não pode ser assim, porque o Pai planejou você para isso. Porque o Pai lhe deu o seu Santo Espírito para isso. O que acontece é que nós não colaboramos para alcançar a imagem do Filho. Nós não colaboramos. Volto ao estudo de manhã, eu estou fazendo um ponte com a EBD, porque a EBD é uma base muito boa para a gente pensar. Falamos hoje de manhã sobre muitos são chamados e poucos escolhidos. Você já parou para pensar nessa sentença? O que significa muitos chamados e poucos escolhidos? A humanidade toda não foi chamada para ser igual a Jesus.
Você não pode colocar esse encargo na humanidade toda. Só naqueles que Deus, de antemão, conheceu e planejou. Você predestinou. Em nenhum lugar da Bíblia você vai achar assim, Deus predestinou toda a humanidade para ser igual a Jesus. Nenhum lugar da Bíblia. Deus predestinou os que Ele conheceu de antemão. Um número. Esses vão ter que ser semelhantes a Jesus. Então preste atenção, queridos. Nós podemos atrapalhar esse processo na nossa vida? Podemos. Porque não nos foi tirado a livre escolha, o livre-arbítrio. Então, falava hoje de manhã, e até a irmã Goraciara estava ali na aula de manhã, ela falou assim, então, pastor, eu tenho que fazer a manutenção da minha fé, e essa frase para mim é chave. Manutenção, ou seja, desenvolver Cristo em você vai depender da sua manutenção. Se você não quer buscar a face de Deus, não quer ler a Bíblia, não quer fazer nada, não jejua, não faz nada, como é que você vai ser semelhante a Jesus? Mesmo que tenha sido vocacionado para isso. Então, se eu quero deixar isso muito claro para vocês nessa noite. Se eu entender que quando eu olho no espelho, sabe aquele espelho de corpo inteiro? O que você vê lá no espelho de corpo inteiro? Estou ficando velho e acabado. Olha as barbinhas brancas. Né? Olha as olheiras. O que você olha quando olha para o espelho? De repente você está novinho ainda. Tem uns novinhos aí no meio, né? A barriga está crescendo. Está feia a coisa. Mas o que você deve olhar quando olha no espelho? Esse que eu estou vendo aí, ele tem que parecer com Jesus. Sabe esse homem que eu estou vendo aí? Esse homem aí de 50 e poucos anos, ele tem que parecer com Jesus. As irmãs também. Isso aí independe do sexo. Em Cristo não tem homem ou mulher. Quando as irmãs foram vocacionadas na eternidade para ser de Cristo, as irmãs têm que olhar para Cristo e dizer, eu tenho que parecer com o meu mestre. É lógico que não é fisionomicamente, mas é em tudo que ele representa. É no seu poder, é no seu caráter, é na sua santidade. E é isso que nós vamos explorar nesse período de mensagens. Nós temos que nos assemelhar a ele, porque ele é a matriz, ele é o modelo. O que ele faz, como ele agia, como ele amava, como ele atendia as pessoas. Todos os aspectos da vida de Jesus são um modelo para eu me parecer com ele. E eu tenho que olhar no espelho e dizer, eu não estou muito parecido com Jesus. Se a minha fala está parecida com a de Jesus, quando uma pessoa se distancia do mestre, a fala dela muda. Sabe nossos irmãos que estão fora do evangelho? Alguns deles falam palavrão. Não falavam antes. Alguns deles veem porcaria na televisão, na internet. Não viam antes. Porque se afastam do modelo que eles têm que imitar. Eles deixam de olhar para Cristo e começam a olhar para a falsidade do mundo. Começam a gostar de coisas mundanas. Porque tirou o olhar do modelo e olhou para o modelo que é Satanás e o mundo. Esse modelo aqui é caído, é falso. Estava observando com Lenice. Essa semana aqui no Rio de Janeiro veio uma cantora internacional, Lady Gaga. A mulher satanista até a raiz do cabelo. Ore pela salvação dela. Ela é satanista. Ela já se vestiu de demônio com asa de morcego nas costas, com chifrão. Ela é satanista. E se eu não me engano, eu não vi o show, porque eu não vou ver uma porcaria dessa. Mas eu tenho certeza que ter visto um frame, uma foto, em que ela estava dançando com esqueletos no palco. Alguém confirma? Tu não vai confirmar, que você vai dizer, eu vi o show da Lady Gaga. Eu vi uma foto. Para você ver o nível do show. Por que que um artista... No meu tempo, quando eu era do mundo, tinha o Michael Jackson, não é? Tinha o Frank Sinatra. Os caras eram só o microfone na mão, o show era isso, só. Mas na performance dessa atriz, tem que ter demônio, tem que ter caveira. Quem é que faz uma performance com caveira? Porque está adorando a morte. A mulher é satanista. Aí confabulava a Helenice. Sabe qual é a nossa tristeza? É que tem filhos de Deus que foram nesse show. Tinha 2.100.000 pessoas.
pode ter certeza que tinha um número de filhos de Deus prestigiando uma criatura caída e satanista, porque ela é famosa. Tiram os olhos do modelo que é Jesus, colocam os olhos no modelo do mundo. O que a Lady Gaga tem a acrescentar para qualquer cidadão na Terra? O que ela tem de especial para nos acrescentar? Defende o homossexualismo abertamente. Eu peguei esse gancho para mostrar a você o seguinte. Muitos cristãos perderam a referência do Cristo, porque começam a olhar para o lado errado. Continue olhando para o modelo. Continue olhando para Jesus. Como ele age, como ele pensa, como ele fala, como ele agiria no seu lugar. Tinha um livro na década de 90, deve existir até hoje, chamado assim, Em Meus Passos, o que faria Jesus? Um livro vendeu muito na década de 90, 2000. Em meus passos, o que faria Jesus? É você se colocar, como você anda na terra, você reagiria como Jesus reage? Como Jesus deveria ser, né, a referência? Tudo que você faz, você tem que balizar com Jesus. Eu vou em algum lugar, eu vou me comportar semelhante a como Jesus se comportaria naquele lugar. Mesmo que seja um lugar público, mesmo que seja uma festa de aniversário. Eu estava numa festa de aniversário ontem à noite, fui numa festa de aniversário. Mas na hora que começa a botar um remeleixo lá, que o pessoal começa a requebrar, eu falei, não é mais meu lugar. Fui embora. Estou criticando não, porque isso acontece. Tem festa de crente que você tem uma parte santa e uma parte profana, né? Tem dois hemisférios naquela festa. Aí você vai na festa, até onde você pode se portar como cristão, semelhante a Jesus, se porta. Agora, na hora que começa lá a discoteca, lá que a pessoa vai remexer lá o esqueleto, eu sai fora. Eu vou querer quebrar meu esqueleto lá com a galera lá, com música mundana. Para mim não dá. Porque eu não consigo ver Jesus fazendo isso. Quantos entenderam? Tudo que fizermos, devemos nos perguntar, eu estou imitando a Jesus, o modelo é ele. Isto que eu pretendo fazer, Jesus faria dessa forma? Homens gostam de futebol, até eu também gosto. Mas nessa última geração, nos últimos 20 anos para cá, começou uma febre de assistir Ultimate Fighting, MMA. Vale tudo, no português popular. É o cara dando soco na cara do outro, pesada, vale tudo. Não tem quase regra, até sangrar, até quebrar. Pensa bem, você que gosta de assistir Ultimate Fight, MMA. Jesus sentaria para ver isso? É perguntar isso para si mesmo o tempo todo. Ah, mas é só entretenimento. E nessa do entretenimento, você tira o foco do filho e bota foco no entretenimento. O entretenimento te deforma. Quantos entenderam? Eu não posso nada, pastor, não posso na praia. Você pode fazer todas as coisas. Só que a tua postura é lembrar, eu na praia, eu sou semelhante a Jesus. Eu no cinema, eu sou semelhante a Jesus. Eu na festa do meu parente, eu sou semelhante a Jesus. É isso que está sendo proposto. É isso que devemos entronizar na nossa mente. Que o projeto é esse. Quantos dizem amém? É difícil, irmãos? É. Mas tem que lembrar quem você é na terra. Você é o projeto de Deus. De ser semelhante a Jesus. Paulo fala sobre formar Cristo em nós. Abre aí em Gálatas 4:19. Gálatas, capítulo 4, verso 19. Nos foi dado o Santo Espírito, o Espírito Cristo, para desenvolver dentro de nós o caráter de Cristo. Gálatas 4:19. Paulo, como apóstolo, né, e líder da igreja, ele tinha já preocupações com aquela geração de cristãos, porque estavam demorando a desenvolver a vocação de ser semelhante a Jesus. O que está escrito aí? Meus filhos, por quem de novo sofro
Dores de parto. Você já viu o homem sofrer dores de parto? Hoje é dia das mães aí para o mundo. Homem sofre dores de parto? Não. Mas Paulo, metaforicamente, ele está se sentindo como se estivesse dando a luz de tanta agonia por causa da igreja. Filhos, porque eu, de novo, quer dizer, não é a primeira vez, sofro dores de parto. Até o que, igreja? Ser Cristo formado em vós. Imagina Paulo em agonias. Eu fico assim, meu Deus, só de pensar que tem crente lá adorando a Lady Gaga. Por que ele não está adorando a Cristo? Por que ele não está desenvolvendo a vocação? Por que ele não está formando Cristo nele? Ao invés disso, ele está pegando um padrão demoníaco para copiar. Quem se preocupa com o seu irmão tem que pensar assim: o meu irmão está se deformando. Foi planejado para ser igual a Jesus, mas está se deformando. Está longe do modelo, muito longe. Eu sempre falei, né, que a Bíblia é o único livro que você lê. Hoje não se lê mais a Bíblia quase em papel, assim que nem a minha. Todo mundo aderiu ao celular. A maioria, né? Mas no tempo da Bíblia, de papel, que eu ainda tenho e leio, a Bíblia é o único livro que quando você vai ler, dá um sono. Pega a Bíblia assim, começa a ler, dá um sono. No instantinho, é sonífero. Está com insônia? Leia a Bíblia. E você no instantinho dorme. Você vai começar ali, chega ali na metade do salmo, já está com sono, fecha e dorme. A Bíblia é o único livro que tem esse efeito. Porque essa geração última aí, lê livro do Harry Potter, dessa grossura assim, com 500 páginas. Eu fico pensando, meu Deus, como é que eles conseguem ler uma literatura de 500 páginas? Ainda mais essa geração fast food aí, que é tudo para ontem. Mas não consegue ler a palavra de Deus para formar Cristo nele. Dá agonia quem está vendo de fora, irmãos. Outras coisas a pessoa se entretém, investe, vai fundo. Mas a semelhança do Cordeiro, nem busca. Paulo sofria, porque Cristo ainda não tinha sido formado naquela geração de cristãos. 1 Coríntios 15, 47. 1 Coríntios 15, 47. Eu estou dando aqui o projeto de Deus. Qual é o projeto? Deus usou Jesus como matriz para que seus outros filhos sejam semelhantes a Ele. Deus enviou o Espírito Santo para esses outros filhos se aperfeiçoarem, formarem Cristo neles. 1 Coríntios 15, 47. Essa metamorfose, às vezes, é muito lenta. Quantos está conseguindo achar? A palavra de Deus diz assim. Quem quiser ler comigo, vamos lá? O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Vamos lá, quem é o primeiro homem, irmãos? Adão. Qual é o segundo homem? Jesus, o segundo Adão. O primeiro é totalmente terreno, o segundo é totalmente celestial. Jesus, antes de assumir carne, ele não tinha nada com a matéria desse mundo. Ele era completamente celestial. Quando chegaram até aqui. Mas esse que é celestial não assumiu carne? Não fez a ponte, a transição? Para que aqueles que são carne façam a transição ao contrário. Como estão entendendo? O que era totalmente celestial e espírito se transmutou em carne, desceu. Para que aqueles que nasceram só carne recebam divindade e ascendam à dimensão divina. Essa é as duas vias, né, desse processo. Eu queria que você pensasse muito nisso. Isso é maravilhoso, querido. Nós temos todo o potencial para parecermos com Jesus. Todo o potencial. 1 Coríntios, primeiro homem formado da terra terreno. O segundo homem é do céu, Jesus.
48, Paulo fala, vamos lá? Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos, homens naturais, de carne. E como é o homem celestial, Cristo, tais também os celestiais. Sabe quem são esses potenciais celestiais? Nós. Paulo está fazendo aí uma comparação para mostrar que assim como nossa primeira natureza caída é carnal, é do primeiro homem, nós também temos o poder, o potencial de nos tornarmos semelhante ao celestial. Os celestiais são iguais ao celestial que é Cristo. Quantos estão entendendo a palavra dessa noite? Garanto a vocês que as próximas palavras não serão tão transcendentes assim, serão bem práticas. Mas a base é essa. Há uma metamorfose, há uma mudança, há um investir de Deus na nossa vida. Há um propósito, há um plano, um projeto. Há um crescimento disso dentro de nós. Tem que crescer. Tem que crescer, tem que se desenvolver para que cheguemos à dimensão de celestiais. Essa frase aí, eu jamais vi um cristão dizer, eu serei um celestial. Até frase de efeito de filme de super-herói, né? Eu serei um celestial. Talvez quem pense em morar no céu, né? Pense isso. Mas eu serei um celestial no sentido de ser igual a Jesus. O celestial. O que veio do céu. E o verso vai completar aí no verso 49. Amém? Eu queria que você lesse, estamos chegando à reta final do sermão, vamos lá? E assim, conclusão. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Amém? Então diga assim, assim, como eu nasci com a imagem de Adão, também devo ter a imagem do Cristo. Eu tenho dupla imagem. Eu nasci com a de Adão, mas eu vou desenvolver em mim a imagem do Cristo. Eu não morrerei como eu nasci. Eu nunca mais vou poder morrer como eu nasci, porque eu recebi o Espírito Santo. Eu não nasci com o Espírito Santo, mas a partir do recebimento já mudou minha vida, completamente. Porque começou a operar em mim uma transformação. Porque a maioria dos cristãos tem tanta dificuldade de santidade, é que parece que a santidade é uma imposição de fora para dentro. Não faça isso, não veja aquilo, não toque aquilo, não é nada disso. Santidade é caráter. Santidade é o entendimento da pessoa. Diz assim, eu não vou fazer isso, não é porque eu não possa, é porque eu não quero, porque não colabora para aquilo que eu sou, em Cristo Jesus. Eu não vou numa festa e tomar bebida alcoólica no meio de todo mundo, não é porque eu não possa. Eu vou até achar versículo bíblico aqui, para dizer, eu posso beber um pouquinho. Tenho. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque não colabora para o projeto daquilo que eu estou sendo transformado à semelhança de Jesus. Jesus não se embriagaria, eu não vou me embriagar. É uma consciência contínua, como estou entendendo? É uma consciência contínua daquilo para o qual eu tenho que me desenvolver. Não é automático, não é por osmose, você fica parado e Deus vai fazendo por você, ou por algum processo de inércia. É você que desenvolve, é você que toma decisões, é você que busca a semelhança com o Filho de Deus. O poder vai ser liberado, mas você tem que operar. Amém, povo santo? E aí Paulo fala assim, em Efésios 4:13. Efésios capítulo 4, verso 13. Fica muito claro nesses textos qual é o projeto eterno de Deus, o projeto original. A semelhança com Jesus. Efésios 4:13. Quantos já conseguiram achar? Lê em voz alta, já que é no plural, né? É para toda a igreja, vamos lá? Até que todos cheguemos à unidade da fé
e o pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o projeto, então, irmãos? Semelhança de Jesus em plenitude. O que começou em primícias quando você vê a Cristo, tem que se desenvolver até a plenitude. Eu poderia editar esse versículo aí? Eu poderia ler assim, ó. Vou fazer uma edição, vou tirar algumas palavras para não ficar... O meio é muito cheio de recheio, né? Vou pular aqui, ó. Vou ler assim, ó. Até que todos cheguemos à plenitude de Cristo. Pescou aí? Eu fui muito rápido? Você conseguiu ver? Existem propostas dentro dessa plenitude. Mas eu poderia ler simplesmente assim, ó. Até que todos cheguemos à plenitude de Cristo. Qual é o meio? Qual é o alvo? A unidade da fé. Qual é o meio? Através do pleno conhecimento. Até onde eu chego? A perfeita varonilidade. Mas o final de tudo é alcançar a estatura da plenitude de Cristo. E não é um ou outro, não é o mais vocacionado, é todos. Todos. Significa que todos os cristãos têm a mesma vocação. Alcançar a plenitude de Cristo. Ah, pastor, se eu me esforçar para caramba, já estou me esforçando há anos, há décadas, e eu não me vejo nem 10%, nem 30% da plenitude de Cristo. Mas o esforço, o empenho é avaliado por Deus. Amém? Paulo diz assim, nós devemos andar conforme já alcançamos. Significa que você vai crescendo em gradativo, vai desenvolvendo Cristo em você gradativamente, e deve manter esse crescimento. Mas nós devemos andar conforme já alcançamos. Se você nunca foi estimulado a buscar a plenitude de Cristo, você nunca sairá do primeiro patamar, das primícias. Tem cristãos que passam 20, 30, 40 anos na igreja e continuam no mesmo nível, muito distante da proposta de Deus. Nós temos uma vocação, nós temos um modelo, nós temos do Pai um projeto. E eu quero alcançar o máximo que der na minha jornada aqui na terra. Porque eu sei aonde vai dar. Sabe aquela canção, Meu Alvo é Cristo? Meu alvo é Cristo, não é eu ser salvo por Cristo somente. Meu alvo é Cristo, é alcançar a semelhança dele. A gente pensa muito em ser salvo. A gente não pensa muito em ser parecido com ele. Por último, em Colossenses 1:26, é o último texto. Acho que já deu para abrir um pouquinho o entendimento, não deu? A proposta está aqui nesses textos. A proposta, o plano, o projeto de Deus está aqui revelado nesses textos. A maneira como nós vamos desenvolver isso e alcançar, virão outras mensagens para mostrar na prática o que devemos fazer. Colossenses 1:26, igreja. Quantos já conseguiram achar? É o último texto dessa noite. Hoje não tem o Roberto Grilo aí para dizer que eu estou demorando a mensagem. Ele fica contando, ele contabiliza os minutos. No final ele me diz, hoje foi 30 e pouco, hoje foi 50 e pouco. Ele contabiliza ali, estou sentindo falta dele. Colossenses 1:26. Já acharam, queridos? Vocês sabem que o pastor de vocês é chato, né? Você não sabe que o pastor de vocês é chato? Eu sou chato, eu sei o quanto sou chato. Minha esposa diz que eu sou chato. Diz na lata. É uma sinceridade de casal, né? Eu sou chato, falo pra caramba. Ela diz que eu falo mais que mulher, para você ver a comparação. Homens costumam falar menos. Eu falo muito. Muitas palavras. Prolixo. Eu às vezes fico pensando, me julgando assim, quando estou ministrando. Você podia ter botado um versículo a menos. Não precisa. Para que tudo isso? Bota só o essencial. Agora estou diminuindo o sermão. Dia de quarta-feira é 30 minutos. Acabou. Para não gastar tanto verbo. Mas que tem coisas que a gente tem que gastar um pouquinho mais, sabia? Eu tenho que passar para vocês um projeto
Se você não visualizar o projeto, você não se empenha. Tenta construir uma casa e não faça uma planta baixa da casa. Eu vou fazer uma casa, tá bom. Comprei os tijolos, comprei as ferragens. Como é que faz a casa? Qual o tamanho da casa? Tu não tem projeto. Tu não tem um modelo. Vai fazer como? Sem o modelo. Você tem que visualizar o modelo. Então, para a gente alcançar o projeto de Deus na nossa vida, tem que estar diante do nosso olho modelo. Qual o propósito de Deus com a minha vida? Eu tenho que ficar parecido com Jesus. Ah, esse é o propósito, esse é o modelo, então vou correr atrás. Como é que eu alcanço isso? Você vai fazendo todos os procedimentos para alcançar aquele modelo. Tem que ser, queridos. E o mais bacana de tudo é que é para todos nós. Todos nós. Não é opcional. Tem o livre-arbítrio, mas não é opcional. A outra opção é você não desenvolver nada de Cristo na sua vida. Nada. E se não desenvolve Cristo, você não parece com Cristo. Está obliterando o projeto de Deus. Fazer você desejar ser semelhante a Jesus é uma obra do Espírito Santo, não é nem minha. Eu só leio os textos aqui. Mas eu creio que Deus vai começar a ministrar no seu coração. Eu creio. Quando você entende o que tem que ser, isso não é forçoso, isso é um privilégio. Eu sei quem tenho crido. Eu sei o que Deus planejou para a minha vida. Eu sei aonde vai dar minha jornada. Eu quero. Eu desejo. É meu privilégio ser semelhante a Jesus. Não foi dado a muitos da humanidade, deu a mim. Deus me deu um privilégio. Deus me deu poder para eu parecer mais com Jesus. E eu quero isso. Outro dia, eu falei para vocês aqui, vou tocar no assunto para você entender. Eu tinha falhado com algumas pessoas, fiz algumas besteiras, né? A gente faz besteira. No relacionamento interpessoal, falhamos, mesmo com as pessoas que mais amamos. Às vezes somos injustos, às vezes somos duros, às vezes negligentes nos relacionamentos, e acabamos magoando nossos parentes, cônjuges, filhos, e por aí vai. Eu tinha, no relacionamento interpessoal, ferido pessoas. O Espírito Santo de Deus me convenceu, me constrangeu. Desse jeito que você está procedendo, você não parece com Cristo. Então o que eu fiz? Quando o Espírito me constrangeu, e foi numa reunião de oração aqui nesse lugar, eu me pus de joelho na frente de vocês não vão lembrar, mas eu estava aqui quebrantado. Falei, meu Deus, eu não estou parecendo com Cristo. Tem que voltar atrás. Na mesma hora Deus trouxe na minha mente uma listinha de pessoas que eu tinha que fazer reparação. E aí fui, fiz a primeira reparação, foi pública aqui, né? Foi com os irmãos aqui da igreja. Outros não eram daqui da igreja, tinha que esperar a oportunidade. E aí fui fazendo todas as minhas reparações. Sabe por quê, querido? Por que eu sou obrigado a fazer essas reparações? Porque se eu não fizer, eu não me pareço com Cristo. Eu poderia deixar para lá. Eu poderia deixar as pessoas se magoaram comigo para lá. Também fez isso comigo. Merece. Mas eu não posso fazer isso, porque eu entendo que eu sou parecido com Cristo. E Cristo não faria assim. Então, já que eu tenho que parecer com Jesus, eu tenho que operar isso através de atitudes. E aí eu me pareço com Cristo. Eu entro no modelo da palavra, vivo a palavra, eu vou me ataviando aqui como noiva adornada para o seu esposo. Quantos entenderam? É simples assim, queridos. Naquilo que você não parece com Cristo, eu vou orar nessa noite para que isso aconteça, no meio da congregação, que o Senhor te mostre no seu dia a dia, em que área da tua vida você não parece com Cristo. Não é o melhor de identificar? O princípio da cura é descobrir a doença. Se você não percebe que naquela área você não parece com Cristo, você tem que ser esclarecido. O Senhor vai iluminar sua mente. Você vai perceber no seu comportamento. Nesta área aqui, eu não pareço com Cristo.
Nesse comportamento assim, eu não pareço com Cristo. Nesse hábito assim, eu não pareço com Cristo. Nisso que eu aprovo para mim, eu não pareço com Cristo. Tem que identificar essas áreas. Quando você identificar, você toma a decisão de mudar para fazer o que o Senhor se agrada. Amém, povo santo? Eu pedi Colossenses 1:26, mas não li, né? Colossenses 1:26, igreja, a gente termina aqui, tá bom? Pode até ficar de pé, igreja, se puder, por gentileza. Esse texto é tão lindo, tão maravilhoso. Quantos amam a palavra de Deus? Quantos amam aqui a palavra de Deus? Quantos amam o Deus da palavra? Tem a palavra de Deus, o Deus da palavra, né? O dono disso tudo. Quantos amam o Deus que pensou em você antes que você nascesse? Quantos amam o Deus que pensou em você antes que você nascesse para uma glória? Olha o projeto, ele te predestinou em amor. Ele te amou tanto que predestinou você para uma glória. Tem que observar esse lindo gesto de amor de Deus, esse tremendo gesto, indescritível gesto de amor de Deus. Porque pensou em mim para a sua glória. Tem que pensar nisso para você valorizar o projeto, desejar o projeto, ativar o projeto na sua vida. Colossenses 1:26, vamos ler juntos, quem puder. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, não é para toda a humanidade, é para os santos. Qual é o projeto, irmãos? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você está sendo formado para que você seja plenificado em glória. Isto não é frase de efeito, isso é o projeto. Qual é o projeto? Pedrinho, o final da tua vida, tua carreira, não termina na sua morte, ou na continuidade se Jesus voltar. Ele vai te dar uma longevidade de eternidade em glória. Sabe o que você está vivendo agora, filho? Não tem nada que se compare à continuidade da sua vida em glória. Não tem nada. Não gaste jamais sua vida no mundo, porque vai perder a glória. O que tem para você é glória. O que tem para a Lídia é glória. O que tem para Rodrigo é glória. O que tem para todos vocês é glória. O que tem para os irmãos daqui de cá, desse lado é glória. O que tem destinado para mim é glória. E eu quero essa glória. Eu quero. Eu desejo essa glória. Então vou me deixar transformar. A palavra do Senhor diz assim para terminar. Cristo em vós a esperança da glória, verso 28. O qual nós anunciamos, advertindo todo homem e ensinando todo homem, dos santos, viu, irmão? Não é toda a humanidade, não, é dos santos. Em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos, homem aí é gênero de dois, homem e mulher, todo homem o que, irmãos? Diga assim, o Senhor quer que eu seja perfeito em Cristo. Qual é o propósito do apóstolo Paulo? Apresentar todo homem, homem ou mulher, perfeitos em Cristo. É possível isso, irmãos? É o alvo. Perfeitos em Cristo. Verso 29. Para isso é que eu também me afadigo, todo esforço do apóstolo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Ele está falando do poder do Espírito. O poder do Espírito transformava Paulo, e Paulo se esforçava para ser modelo, para que haja uma inspiração na igreja, para ser semelhante, buscando a mesma dimensão, perfeito em Cristo. Coloca o alvo diante dos seus olhos. Um atleta, quando começa, ele tem um alvo. Eu quero completar uma maratona de 42 quilômetros. Ele começa a correr poucos quilômetros. Ele planeja sua alimentação, ele planeja
Quanto tempo terá de treino? Porque ele quer conquistar uma coroa. A glória de completar aquela maratona. Vai ter um prêmio, vai ter um colar, vai ter um troféu. Ele se programa todo para alcançar aquele prêmio. Assim deveríamos ser nós. O nosso prêmio é parecer com Jesus. Você tem que programar, você tem que efetivamente planejar. O que eu posso fazer para parecer mais com Jesus? Aonde eu posso aperfeiçoar minha vida para parecer mais com Jesus? Qual comportamento eu devo modificar para parecer mais com Jesus? Qual sentimento eu devo deixar de lado para parecer mais com Jesus? O projeto é esse. Para mim e para vocês, amém? E eu quero isso. Quantos querem também? Se você quer, levante sua destra ao céu. Eu quero orar junto com você na igreja.